E aí, meus amigos, tá rolando a bola aqui no Combo Fala Mais Joga de hoje. Eu recebo o Fábio Lima. Fábio, prazerzão de receber, velho. Beleza, cara? Prazer, obrigado pelo convite. Pô, maravilha. Fábio Lima, violonista, um dos grandes nomes do Brasil e do mundo, velho. E além do violão clássico, o Fábio tem outra paixão que é os games, né, Fábio? É isso mesmo, velho? É verdade, cara. Eu tenho esse lado aí que eu nunca consegui abandonar. Nem precisando estudar tanto seu instrumento, você conseguiu abandonar os games também, né, velho? Ah, é legal porque na hora da folga do violão, joga um pouco, né? Maravilha, velho. O Fábio é conhecido como guitar gamer. E, velho, você vem de um meio familiar bem musical, né, cara? Sua mãe é professora de canto, seu pai tocava violão como hobby. Não teve como fugir disso, né, cara? É verdade, cara. Todo mundo lá em casa tem esse lado, esse pé na música, né? O meu irmão mais velho é baterista, então eu tive uma influência muito forte quando mais novo, porque a banda dele estava tocando por aí e tudo. E eu acabava vendo aquilo como um exemplo, né? Era uma coisa que eu queria Que na minha massa, vida velho. também. E seus avós também eram músicos profissionais, é isso? Ambos eram músicos profissionais. O pai do meu pai e o pai da minha mãe. Aí eu tive esse lado, assim, o pai da minha mãe tocava, os dois tocavam sanfona. Mas o Olha pai da que minha mãe legal, tocava cara. piano também e tudo. Então, quando eu era bem novinho, ele me deu uma incentivada, me deu um teclado, assim. E foi bacana, porque eu aprendi bastante ali naquela fase. Que legal, cara. E eles te arrastavam pra ensaios, assim? Você tá falando do seu irmão também? Não, Teve um na trampo? verdade, assim, eu estou falando um pouco sobre os meus avós, né? Qual foi a Tá. influência. Mas a influência maior mesmo veio por parte do meu pai, que de uma maneira amadora, né? Ele tocava violão. Mas quase todo final de semana tinha roda de música lá em legal, casa. velho. Todos os amigos dele também eram músicos. A minha mãe me ensinou canto, me ensinou piano. E depois teve essa fase do meu irmão, onde ele estava com uma banda bacana, trabalhando bastante pelo Brasil Olha, aí. que legal, velho. E eu acabei sendo bastante influenciado. Foi uma fase muito divisora de águas para mim. Foi quando eu decidi que eu queria fazer isso mesmo. Muito legal. E, velho, quando você começou a se interessar pelo violão, você falou que alguém te deu um teclado ali na mão, mas quando que o violão se tornou uma paixão, cara? Então, eu não gostava muito de violão, cara. Até assim, porque meu pai Quando a gente tocava. tem isso. E quando a gente é moleque, a gente não costuma gostar muito do violão exatamente, Não né? é exatamente o que vem em mente, né? E meu irmão era baterista, então eu Pode também queria crer. ser baterista. É. Queria tocar bateria, ele Queria tocava fazer em um uma banda de barulho. rock, banda de heavy metal, e era o que eu queria também. E o violão, na verdade, ele pintou na minha vida, acho que quando eu estava ali com uns 11, 12 anos, porque eu tinha uma banda e os meus amigos, eles tinham dificuldades para afinar os instrumentos. Meu pai afinava pra gente. Que louco. Todos os ensaios ele tinha que ir lá dar uma afinada. E aí nessa eu comecei a me ligar como era, eu falei, cara, deixa que eu resolvo isso aí. E passei a afinar os instrumentos. Você se tornou o afinador oficial. A baterista e afinador, né? Genial. Aí, assim, pô, você sabe como é a molecada. Todos os meus amigos queriam também tocar bateria. Acharam legal e tudo. Então apareceu um monte de baterista. Ó, golaço, hein? É gol do Chelsea. Gol. Então apareceu um monte de gente para tocar bateria. Aí desfalcou esse lado, não tinha baixista. O cara que era baixista comprou uma bateria, também queria ser baterista. Por E que eu será, falei, pô, né, vou cara? tocar contrabaixo, já que tem tanto baterista, né? Tanta bateria sobrando aí. E aí nessa que eu comecei a me adaptar um pouco mais com o instrumento de instrumento corda de corda. dedilhada. O violão foi meio que óbvio, assim, porque eu passei a ouvir bastante coisa de Dilermando Reis e Rafael Rabelo, os violonistas brasileiros aí Sim, que sim. fizeram um trabalho bem interessante, inclusive, com música instrumental. E, cara, foi muito rápido, assim, para me apaixonar pelo repertório do violão, os compositores fantásticos para esse instrumento e as adaptações que são possíveis. Pois é. Cara, e como é que você trilhou o caminho da profissionalização, cara? E de começar a estudar o violão erudito, né, cara? Aham. Eu sempre tive apoio em casa, né? Mais do que isso, assim, eu sempre fui um cara que não se dava muito bem com escola, sabe? Eu não tinha muita doutrina para, enfim, estar na sala de aula na hora correta, fazer os trabalhos. Eu era um aluno indisciplinado. Levava o violão, gazeava muita aula. E minha mãe, cara, você tem que estudar, você tem que estudar. Tem que ter uma disciplina. Você tem, pô, para qualquer coisa você tem que estudar. E, não, mas eu quero ser músico, e achava que era só aquela coisa de festa, e vamos estudar em casa Sim. e tocar o que eu quiser, e não é bem assim.
Então, assim, quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei a estudar bastante música instrumental, violão instrumental, e nessa acabei dando uma desenvolvida maior no lado teórico da coisa e Sim, prático sim. também. Mas E ficou aí tomou nisso. gosto também pelo estudo, né? Tomei gosto pelo estudo, Também lógico. quando a gente Sem ama, dúvida. né? O objeto de estudo, a gente vai se interessar Vai mesmo. se interessando. Mas aí nessa, o que rolou? Eu comecei a tocar comecei a tocar guitarra elétrica, né? Uhum. E montei uma banda de pop, começou a dar certo, a gente tinha fã-clube, viajava pelo É mesmo, estado velho. e Olha que tudo. legal, Era bem cara. bacana, era uma boy band com os amigos de infância, então isso era legal. Como E que era o nome da banda? BN Boys, BN Bean Boys. Boys. BN Boys. Terminou isso aí, eu montei uma outra bandinha pop, a gente tocava nas principais casas de eventos lá no Paraná, Santa Catarina também. E nessa, Pô, que nessa legal, onda, velho. ó, esse foi E bonito. é gol. O cara é bom, né? Nessa Cara, a onda, gente pô, vai falar sobre eu a história errado, dele pô. nos games também. Daqui a pouco a gente chega lá. Vai falando, Aí Fábio. eu comecei a tocar pop, comecei enfim, né? E vi que não poderia sair daquilo, que eu ia continuar tocando em bar ou casa de show e aquela coisa ia permanecer daquela Sim. forma. E aí eu me interessei por violão clássico. Eu estava numa fase bacana Isso com quantos anos de estudar. idade, mais ou menos? Isso foi exatamente o ano de 2005, cara, Pô, que quando legal, deu velho. uma mudada assim no panorama da minha vida. Foi quando eu estive aqui em São Paulo pela primeira vez, eu não conhecia São Paulo ainda. E vim para um festival de violão, que acontece até hoje, que é um festival muito importante. Hoje ele é em homenagem ao Henrique Pinto, que foi um dos maiores didatas do violão clássico no mundo, um dos maiores do Brasil, sem dúvida nenhuma. E na época era o Conservatório Souza Lima, que ainda é no Conservatório. O nome do seminário era Seminário Souza Lima, que era, obviamente, né, dirigido e idealizado pelo Henrique Pinto. Ó, essa aí foi bonita, hein? Pô, ele me entregou uma Foi bola ali. bonito, Faz o gol, Isso aí meu foi menino. bonito. Cheguei em São Paulo, vi os caras tocando aquele repertório do violão clássico pela primeira vez num concerto, com todo aquele clima, aquela atmosfera. Eu falei, bicho, isso é fantástico, é isso que eu preciso, né? Agora eu legal, realmente achei cara. o que eu queria. E ele tinha todo um lado acadêmico, né? Ele dava aula em algumas faculdades aqui em São Paulo. E aí ele me viu tocando e falou, cara, você tem que vir para São Paulo, né? Eu vou te dar uma bolsa e você vai vir estudar aqui. E eu ganhei uma bolsa dele para fazer faculdade de música e comecei a fazer a faculdade bacharelado em violão clássico. Isso no Souza Lima, cara? Não, foi na faculdade de Cantareira, Cantareira. onde ele era professor também. crer. Ele era professor de Souza Lima, do Cantareira, tem mais algumas outras escolas aqui, eu esqueci agora. Que legal, algumas outras velho. faculdades Um aqui. grande violonista, né? Grande tutor, um cara entusiasta, formador de grandes violonistas brasileiros aí, que hoje estão pelo mundo. Esse cara era fantástico. E ele me mostrou muito, cara, me ensinou muita coisa. Foi um cara, assim, não só na parte musical, na parte prática e teórica do instrumento, mas também de vida. Os caminhos para seguir a carreira de violonista clássico. Pô, que legal, velho. E aí nessa eu comecei a me dedicar aos concursos de violão. Os concursos de violão. violão clássico, que é uma porta assim, muito bacana. Mas é que são concursos para entrar em orquestras, para entrar... Não, são concursos de música, normalmente eles, Ah, tá, eles concursos acontecem... mesmo, Isso, festivais de... exatamente. Eles têm uma regularidade, né, para acontecer. Sim. Alguns são anuais, outros a cada 2 anos e etc. E eles abrem muitas portas, cara. Você ganha prêmios legais, ganha violões, conhece uma porrada de gente que está no meio, grava disco, grava DVD, e ganha viagens. Você vai tocar em outras cidades, outros países. É muito legal. E eu acabei, cara, ganhando uma porrada desses concursos. Aí hoje eu tenho muitos primeiros prêmios, assim. Eu sou provavelmente um dos mais premiados violonistas da minha geração. Pô, que legal, Fábio. E isso me abriu muitas portas, inclusive a bolsa para estudar em Londres, que eu estudo com bolsa na Royal Academy, que é uma das maiores escolas de música clássica do mundo, né? Pô, exatamente. A gente E esse foi o caminho que eu fui trilhando. As coisas foram acontecendo por causa dos concursos de violão aqui no Brasil e também na América Latina, que eu fiz e ganhei alguns na América Latina. Pô, que legal. Então, Isso velho, foi e criando não tem pontes. muito tempo, né, também. Você tá falando que 2005, pois esse 2000. começo de interesse, vai fazer 10 anos de estudo, Exatamente. Né? Um estudo que não para, né, aprofundado, Fábio? estudo que não para. Muito Agora legal, eu estou velho. concluindo o mestrado, né? Falta mais 1 ano e eu termino. Pô, Então animal, foi cara. dessa maneira que eu cheguei nesse ponto. Agora sempre com um pé na música popular, que foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, né?
Total, velho. Eu sempre fui do rock and roll e da música popular. Chegou a tocar um metal? Porque a Muito. gente sempre pensa no... Os Muito metaleiros têm metal. muita influência da música clássica, né? Principalmente de Bach. Verdade. Então, a gente sempre pensa... Tocou muito também, cara? Muito metal. Que Iron massa, Maiden, velho. que é uma coisa que é totalmente influenciada pela música barroca, né? Total, Você sente total. aquela influência É. total dos caras ali. Que massa, Sim, velho. sem dúvida nenhuma. E Fábio, e a paixão pelos games, cara? Também é da mesma época, assim, da paixão pela música, É paixão tão pelo antiga violão? quanto, Ou é cara. mais antiga ainda? Tão antiga quanto. Eu acho que até mais antiga, porque então. eu tenho uma memória boa. O meu irmão ele é um pouco mais velho que eu. A gente tem 9 anos de diferença. E ele ganhou um Atari 2600 no Natal de 87. O cara lembra, Eu lembra até lembro o porque, ano. não tem como esquecer, né? Aquilo Que foi, massa, velho. foi onde começou tudo ali. Em 87, eu tava com... Caramba, olha lá, eu tomei um gol, viu? Fiquei pensando aqui no que eu ia dizer. Diga aí. Fazendo conta, quantos anos eu tinha em 87? Foi em 87, Eu- daí gol. E o gol. Eu tinha 5 anos, cara, e aquilo foi uma coisa mágica. Quando eu vi aquele videogame, puta, bicho, fiquei completamente alucinado. E passei 2 anos maravilhoso, jogando muito aquilo. E daí os meus amigos da escola já tinham o Phantom System, ou aquele sistema, o Nintendinho, né? Sim, entendi. O Master ainda não era tão difundido, acho que a Tectoy não estava fabricando ainda Pode crer. Master System aqui, nem Mega, no Brasil. E aí os caras tinham esses consoles que eram modernos na época de 8 bits, que a entrada do joystick era pela frente. Sim. E o Atari era por trás, né? E eu lembro que eu não tinha um videogame desse, eu tinha um Atari. Eu falava, eu virava o videogame assim, para ter a impressão de que eu estava jogando num sistema É verdade. atual. E aí em 89 eu ganhei um Master System, cara. E ali, bicho... Aí já é revolução, né? Aí eu sempre fui um cara assim da Sega mesmo, eu sempre gostei muito da Sega. Tive Super Nintendo, tive Nintendinho, joguei todos esses consoles e os principais games, né, desses sistemas. Mas eu sempre preferi a Sega, cara, sempre. Sempre gostei muito mais, assim. Alguns jogos que eram exclusivos e outros jogos também que tinham versões exclusivas, você tinha as diferenças entre eles. Então fui acompanhando. Mega, depois veio o Sega Saturno. Aí veio o Play, né? O Play veio detonando tudo. Eu lembro de uma ocasião, um amigo de infância, vizinho, mora na frente de casa, estava ganhando um Play de Natal, era dezembro, né? Ali perto do dia 20. E ele, você vai ganhar um Play também? O que você vai pedir e tal? E eu estava vendendo o meu baixo para comprar um violão. Ia ser o meu primeiro violão legal, assim, porque até então eu usava o violão do meu pai. Sim. Eu falei, porra, vou ter que sacrificar essa, não vou poder jogar Play esse ano. Pô, mas Pra ter um violão ainda novo. bem que você escolheu Ainda bem. comprar o violão, né, bicho? Tá certo. Ô, Fábio, eu vou aproveitar e vou fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai unir essas duas paixões. Vamos falar como essas duas paixões se uniram na carreira do Fábio. Fica aí. Certeza. Estamos de volta com o Combo Fala Mais Joga, eu e o Fábio Lima, grande violonista, a gente falando sobre a carreira dele, sobre a paixão pela música, pelo violão, pelos games também. Cara, como é que é transitar por esses dois universos aí, tanto da música erudita quanto dos games? Eu ia falar que são universos bem distintos, mas se for pensar, não são tão distintos assim também, né, É cara? verdade, não são não, Adolfo, porque, cara, assim, você sabe mais do que ninguém, até porque você conhece também de games, e a parte do som é importantíssima e é tão forte, assim, é tão alto, não só o padrão de qualidade que os compositores têm, mas as melodias são feitas de uma maneira para ficar grudadas na sua cabeça. Total. Que você ouve o tema do Mario, do Mortal ou do Street Fighter e você, na hora, já tem todo aquele sentimento nostálgico. Você é transportado. Na Bruno. hora, né? É verdade. Então, você veja, são grandes compositores que têm trabalhado nessa área. Hoje em dia, mais do que nunca. Antigamente, eram trabalhados de uma maneira mais limitada, porque você não tinha a possibilidade de vários canais de som e tudo isso. Era só o midzinho ali. Hoje em dia, você grava com uma orquestra. Hoje em dia a indústria dos games é gigantesca, já pode contar com... É maior do que a indústria de Hollywood, né? Ela Pois movimenta é, mais dinheiro do pois que a é. indústria de filmes de Hollywood. Então, eles hoje estão fazendo coisas impressionantes.
Então fica muito próximo, cara. Você analisar as trilhas sonoras de filmes ou de séries e de games, animes, você vê que os caras eles levam muito a sério. Total. E, e é muito próximo das grandes composições de música clássica. Pois é, então, você estava falando das antigas, mas é muito louco, porque você vê as obras, por exemplo, do Mário transportadas para um piano, para um violão, aquilo é uma obra clássica genial, né, cara? Sem dúvida, que tem normalmente uma dificuldade técnica alta Total, também. então. E depois tem a questão da criatividade do cara para poder fazer um arranjo, ou seja para orquestra ou seja para instrumento solo, né? Então acaba desenvolvendo as partes que são, assim, normalmente utilizadas como objeto de estudo dentro de uma faculdade de música clássica. Sim, sim. Agora tem um grande problema, ainda é visto com grande preconceito pelo meio acadêmico isso, né? Ainda é visto, apesar de todas as questões de evolução nesse sentido que a gente tem hoje, né? Por exemplo, a E3, por exemplo, do ano passado, a Orquestra Filarmônica de Londres tocou os temas de games e as coisas que estavam envolvidas. Então, acho que a partir do momento que grandes orquestras e grandes maestros, grandes nomes da música clássica começam a se envolver com isso, eu acho que esse preconceito vai cair um pouco. As novas gerações vão chegar e esse preconceito vai cair, provavelmente, né? Sem dúvida, Um dia você vai se tornar um grande professor e essa influência vai estar... Eu vou ter que passar isso, Total, né? né, Aliás, claro. não faz, é natural que isso seja passado. Né? Exatamente. E, cara, você tem vontade de compor trilha pra game, por exemplo? Então, eu já fiz alguns trabalhos nesse sentido. Fez, eu cara. trabalho também com composição de trilha incidental, que Nossa. pode ser para filme, para série, ou para games, né? Mas no momento, assim, eu tô meio sem tempo, então eu não tenho me dedicado muito a isso. Legal, velho. Ô, Fábio, você ficou bem conhecido através de vídeos que você lançava no YouTube, compondo não, tocando violão, executando canções famosas de games, né, cara? Como é que foi o começo disso? Como é que foi essa ideia, velho? Foi muito legal, cara. Em 2012, eu tava de férias, tinha acabado o ano letivo em Londres, e eu tinha ficado, assim, praticamente maluco, porque eu estudei 8, 9 meses para um concurso muito importante, um dos maiores prêmios de violão clássico do mundo, que é o Julian Brim Prize. E eu me dediquei muito a esse prêmio, né? Eu fiquei estudando fora a parte acadêmica lá, que já é bastante puxada, eu fiquei meio que 5, 6 horas exclusivas de violão, focando somente o concurso. E aí eu ganhei esse prêmio. Deu tudo certo, graças a Deus, e eu fiquei em primeiro lugar, ganhei o prêmio, louco, tive a oportunidade de conhecer o Julian Brim pessoalmente, tocar lá na casa dele e ganhar o prêmio. Só que, assim, no mesmo dia eu falei, cara, agora eu preciso dar um tempo de violão, viu? 1, 2 semanas eu não quero mais ver, porque estava Desintoxicação, muito focado. né? Era 12, 13 horas por dia Cê tocando tá violão. maluco. Parte por causa da academia, parte por causa dos trabalhos externos que eu tenho e principalmente o foco em cima desse concurso. Aí quando eu percebi que eu ia dar um tempo, eu falei, pô, agora eu vou jogar mais. Fui lá, comprei um monte de jogo novo, uma porrada de coisa que estava sendo lançada na época, e fiquei jogando muito videogame. E as músicas começaram a, assim, fazer mais sentido para mim. Sim. Tanto as novas, quanto eu gosto muito dessa coisa de... Os caras chamam hoje de indie game, mas eu prefiro chamar de old school, que é justamente esses consoles antigos e jogos de arcade ou plataformas de 8, 16 bits, eu gosto muito. E aí eu vi que a galera tava, e não só na parte da música, mas esse saudosismo ele tá muito forte. Você veja, né, o tanto de canal que trabalha com temas nostálgicos hoje no YouTube, o número é enorme. As pessoas estão muito, as pessoas jovens, as crianças de 8, 9 anos gostam de Top Gear, cara. Os caras conhecem o jogo, eles conhecem o primeiro Mortal. Então é muito legal, você vê que isso está forte. Até porque a criançada hoje joga bastante no celular, né, no mobile, e tem muito, né, dos arcades. Exatamente, muito relançamento e versões HD de jogos antigos. Total. Mas daí você não conseguiu ficar longe do violão muito tempo, né? Então, aí o que eu fiz, cara? Eu comecei a fazer arranjos de temas assim que aí eu comecei a acompanhar o trabalho de alguns músicos da internet e pensei, pô, vou fazer uns arranjos desses temas aí e tal. Inclusive, o primeiro vídeo do canal não foi nem tema de game, foi um tema de um desenho que eu gosto muito, que é o Family Guy.
gosto muito do trabalho do Seth MacFarlane e a série é fantástica. Eu fiz um arranjo pro tema e aquilo, cara, foi uma coisa maluca, porque os vídeos de concurso, ganhando concurso, final de concurso, etc., tinham um número de views pequeno. E quando eu postei esse vídeo, em uma semana, eu tinha atingido 10 vezes o número de todos os outros vídeos do canal. Eu falei, ué, cara, que coisa maluca. Pô, eu tenho que tocar pra frente Eu essa falei, ideia, né? eu falei, pô, eu vou fazer mais algumas coisas. E fiz outros arranjos. E como eu não estava com tempo para escrever, eu fui salvando em vídeos isso, né? Mas de uma maneira assim, tranquila. Eu gravava só com o áudio da câmera mesmo, sentado no sofá. Ainda não mudei isso, continua sendo de uma forma informal, mas a qualidade de captação hoje é outra, né? Tem um set com câmeras, com captação de áudio profissional e tudo. Puta, que legal, Mas naquela cara. ocasião não, era uma coisa mais simples. Mas eu tive muito acesso, foi muito bacana assim que eu recebi. A força também de alguns youtubers foram muito importantes na formação do meu canal, que é o Felipe Cassanhari do canal Nostalgia, o Cauê Moura do Desce a Letra, o Zé Graça do canal Zé Graça 3, o Lorde Vinheteiro, foram pessoas que deram apoio pro meu canal. O pessoal que também tem aquele programa Game Over da Band, os irmãos Ribas, que são grandes colegas hoje, um abraço para aquela rapaziada. Eu acabei produzindo, hoje meu canal tem 1 ano e meio e está com 150 vídeos. Se você dividir isso pelo número de meses, Nossa, cara, é um trampo, é hein? uma produção enorme, assim, em quantidade, né? Total, cara. E Fábio, qual que é o vídeo mais visto aí do seu canal, cara? Acho que, na verdade, até a série de Dragon Ball, cara. O Dragon Ball GT, o tema do Dragon Ball GT de abertura, assim, é o mais visto, tá com quase 900 mil views. E o Dragon Ball Z também, tá chegando lá, quase 800 mil. Mas assim, eu tenho um monte de vídeo acima de 500 mil views. Pô, e essa história ficou séria, né? Virou show. Você tá aqui no Brasil pra apresentar. Ficou séria. Que legal, velho. Como é que é essa ideia do show, de transformar isso num show, velho? Assim, na verdade, eu faço bastante show com o projeto Guitar Gamer, que daí fica sendo basicamente mais um repertório desse segmento mesmo, né, de games, animes, desenhos, séries e filmes. E também faço concertos de música clássica. Agora, ultimamente, né, esses últimos concertos que eu tenho feito, é a junção dessas duas ideias. Sim. Aí o que acontece? Você junta os dois públicos, você apresenta coisas que a galera, como eu já citei aqui, tem preconceito, ou tinha pelo menos, né, que são temas de games e etc., para uma galera que é totalmente acadêmica, e você leva um público que é leigo desse meio acadêmico para assistir um concerto de violão. Exatamente. Com toda aquela atmosfera. Os dois lados, né, cara? Exatamente, você agradar todo mundo. Pô, E, bom. obviamente, você não tem como mostrar a história da música, mas tem como sintetizar isso. Então você toca uma música da Renascença, toca uma música do Barroco, toca uma música do período clássico, depois vem para o período moderno e daí chega nas músicas brasileiras e depois passa para esse lado gamer. Essas transcrições. Então, de uma maneira cronológica, fica organizado. Olha que legal, velho. Sensacional. Desperta curiosidade e, de vez em quando, interesse. Muito bom. Fábio, infelizmente a gente já está chegando no fim do combo. A gente podia falar ainda mais do prêmio Julian Brim Prize, que é muito legal, né, cara? Que ele escolhe os violonistas, ele mesmo, Ele né? mesmo Faz uma escolhe, audição. exato. Não vai dar tempo, acabou. Fala pra gente seu site, o canal do YouTube, né? Que é muito Isso. importante para quem quiser conhecer seu trabalho. É Fábio Lima, né? Fábio Lima já vai achar direto os meus vídeos no YouTube. E lá tem todos os links. Lá na descrição dos vídeos tem links de contato profissional, do Facebook, do Twitter, tá tudo lá. Tá fácil, tá tudo aí na tela também pra você. Anota aí, conheça o trabalho do Fábio, grande violonista. Fábio, valeu, Obrigado, obrigadão, foi um grande cara. prazer, Até a cara, próxima, grande velho, muito prazer. legal. Falou, Pra pessoal. vocês, um grande beijo, até amanhã. Vamos continuar essa partida aí, Fábio? Dá um Vamos. X aí.